Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Sejam todos bem-vindos a este canal, eu sou Ayrton Vieira e daremos então agora sequência à pequena série Anguera e o Papado, pedindo, antes de mais nada, que as pessoas possam deixar aqui o seu like, compartilhar esse vídeo. Caso deseje inscrever-se no canal, será muito bem-vindo. E para aquelas que estão chegando pela primeira vez nesta série, pedimos a gentileza de ver o vídeo anterior da introdução, em que são lançadas as bases para uma melhor compreensão do que virá pela frente. Como temos de metodologia, de conteúdo, de conceitos. Então, assim sendo, e partindo do pressuposto que todos que verão esse vídeo já terão visto o anterior, iniciamos pedindo o auxílio, então, de Nossa Senhora, Rainha da Paz, sobre a invocação de Nossa Senhora de Anguera, a quem depositamos a nossa confiança para que chegue a bom termo a todas as pessoas que tiverem contato com essas informações e que possa ajudá-las na melhor compreensão do que vivemos hoje em dia com a Igreja e, a partir dela, no mundo inteiro. Bom, como dito no vídeo anterior, gostaria de começar pela informação, pela observação segunda, que não foi prestada naquele vídeo, por julgarmos melhor ela ser colocada dentro do contexto desse vídeo, que iniciam então as mensagens propriamente ditas, que são as mensagens daquela primeira coluna mencionada antes, com alguns extratos, algumas, naturalmente, são muitas mensagens, são mais de 5.000 mensagens, então retiramos algumas a partir da palavra-chave Pedro e selecionamos então essas mensagens, sempre sobre a nossa ótica, claro, o nosso locus, nosso ponto de partida, que é aquele terceiro segmento ou agrupamento mencionado ontem. Nós vamos, à medida com que a gente for falando das mensagens, a gente anuncia, também como foi dito, o número da mensagem e a data, para que as pessoas possam acompanhar. Pausa um momento o vídeo, vai lá no site apelosurgentes.com.br, que é a nossa fonte primária, e poderão acompanhar, porque foi feito literalmente um Ctrl+C e Ctrl+V. Bom, a primeira observação, então, a observação a ser feita para introduzir esse vídeo é a seguinte. Logo quando eu comecei a conhecer as mensagens de Anguera, também em função do livro de Stefania Costa, traduzido por mim ao português e que publicamos aqui no Brasil em 2020, algo me causou estranheza e me colocou, por assim dizer, com uma pulga atrás da orelha com relação a estas aparições. E esta foi a mensagem de número 3.830, dada em 8 de junho de 2013. Ali nessa mensagem, uma única vez em toda a história das mensagens, se nomeia
Papa Francisco. Rezai pelo Papa Francisco. Quando eu estive com Pedro Regis pela primeira vez, em Goiânia há alguns anos, duas perguntas eu precisei fazer a ele, sob pena de descartar por completo e já abandonar, né, as aparições de Anguera, dependendo das respostas obtidas. Uma primeira pergunta, e que já foi anunciado em vídeos anteriores, mas que hoje não estão mais no canal, foi simples e objetivamente a seguinte: Pedro, quem é o Papa? Isto, claro, quando ainda Bento XVI estava vivo. E uma segunda pergunta, ato contínuo, foi: por que nas mensagens de Anguera nós temos uma mensagem mencionando Papa Francisco? Bom, o que nesse momento convém apenas dizer o seguinte, que ambas as respostas de Pedro, para mim, foram satisfatórias, porque coerentes com tudo o que vem sendo dito, por exemplo, em suas catequeses, e o que foi dito a mim, tanto naquela ocasião, depois, numa segunda ocasião, alguns meses em que estivemos juntos em Anguera, quando eu estive lá, e que lhe presenteei, como dito, o livro de Stefania Costa, e que ele, muito gentilmente, divulgou em seu canal em duas catequeses que fez. E sugeriu que as pessoas lessem, como também faço. Apesar de ser uma linguagem mais técnica, e que para muitas pessoas não será tão acessível, ali há pontos em que, com um pouco de boa vontade, se entenderá exatamente o que passou em 2013 com a suposta renúncia de Bento XVI. Mas sobre esse tema, também como foi dito, se Deus quiser, faremos uma próxima pequena série sobre este livro de uma maneira especial, pegando algumas coisas também do Código Ratzinger de Sionte, como faremos inclusive neste vídeo. Bem, esclarecido este segundo ponto, vamos então às mensagens. A primeira das quais, de número 951, dada em 9/5/1995. Já naquela época, era dito, e aqui apenas não vamos pegar as mensagens na sua íntegra, em função do tempo, mas apenas trechos que destacamos de cada uma. O que não significa dizer que as pessoas não poderão e mesmo deverão conferir a mensagem em sua íntegra. Rezai também, e de modo especial, pelo meu primeiro filho predileto, o Papa João Paulo II. Sabei todos vós que a igreja do meu filho passará por uma crise tal como nunca se viu, já remetendo àquela questão de São Mateus, da grande tribulação predita por Cristo, como nunca houve e como nunca haverá depois. Coisa que a gente já entra no... já dá assim quase que já nos coloca com um pé na questão do milênio, e que também, se Deus quiser, trataremos em vídeos posteriores. Cardeais e bispos, prestem atenção, cardeais e bispos se voltarão contra o Papa. Muitos perderão a fé, mas, como já disse,
escutai a voz daquele que é verdadeiramente o sucessor da cátedra de Pedro. E aqui um novo parênteses, não posso deixar de fazê-lo. Honestamente eu prefiro ficar com a Mãe de Deus, que de uma forma clara, simples, explícita, nos diz que João Paulo II é um verdadeiro, legítimo Papa, e assim sendo, os que o precederam e o que o sucedeu, do que ficar com teólogos e doutores da atualidade, ainda que sejam prelados, porque muitas vezes a exegese, a hermenêutica feitas em cima de documentos da igreja são feitas naturalmente de uma forma subjetiva, a partir de um ponto de vista, de uma visão, de uma ótica de determinadas pessoas, e que não necessariamente estarão corretas ou no seu estudo como um todo, ou nas suas teses como um todo, ou em partes dessa tese, ou mesmo na conclusão final. O que eu quero dizer? Quero dizer que, por exemplo, sobre a questão dos sede-vacantistas, aqueles que não acreditam que tenhamos papas legítimos a partir do Venerável Pio XII, eles se baseiam, se deixam guiar por estudos, por análises teológicas, hermenêuticas, exegéticas, filológicas, etc., de determinadas pessoas sobre determinados documentos e fatos da igreja. Fatos alguns que sequer são comprovados, como, por exemplo, a pertença à maçonaria de João 23, para ficar neste exemplo. E também feito por pessoas que sequer têm um conhecimento do todo mais amplo, de todas as nuances, de todos os detalhes que ocorrem envolvendo o papado, e principalmente dos últimos tempos. Como, por exemplo, este que é apontado aqui por Nossa Senhora, de que o Papa tem nas pessoas, como vai ser dito mais à frente, tem muitas vezes nas pessoas que o cercam, mais próximas, verdadeiros traidores, que fazem com eles, omitem coisas, fazem com que, inclusive, assinem coisas que eles não assinariam normalmente, e aí há todo um jogo realizado, às vezes pode acontecer tranquilamente, de inclusive falsificar a sua assinatura, e até o extremo do que ocorreu com Paulo VI, de ser colocado um sósia, que em determinados momentos assinou por ele, pronunciou, fez pronunciamentos por ele e tomou determinadas medidas na igreja em seu lugar. Não podemos aprofundar aqui o tema, naturalmente, mas é um tema de estudo sério, com comprovações documentais e testemunhais desse detalhe. Claro, se isso ocorre com presidentes de determinados países, por que não pode acontecer com um Santo Padre? Então, para dizer, para entender melhor, quando Nossa Senhora coloca estas questões. E são esses detalhes, ou seja, essa gama de informações que, via de regra, as pessoas que interpretam de determinadas formas os documentos, ou seja, tudo o que ocorre com a igreja, para chegar a uma conclusão sede-vacantista,
elas desconhecem, elas não têm o panorama do todo, e pior ainda, as pessoas que as seguem depois, que vão lendo uma ou outra coisa e que chegam a determinadas conclusões sem um estudo aprofundado, isento, né, e sério de todo o contexto. Bom, apenas para deixar sentado sobre esse parênteses, então, por isso que eu coloquei, eu prefiro muito mais, até que a igreja nos diga que se tratam de falsas aparições, até que ela imita um veredito, um juízo oficial, o verdadeiro magistério, o autêntico magistério, até que faça isso. Desculpe, senhores, sede vacantistas, inclusive pessoas amigas que eu conheço, prefiro ficar com Nossa Senhora em Anguera. Em outras revelações privadas também, e mesmo com santos como São Pio de Pietrelcina, que acreditava em São João 23, em João 23 como Papa legítimo, Paulo VI como Papa legítimo, e vaticinou, inclusive, o pontificado não só de João Paulo II, como de Bento XVI. Seguimos, então, com a próxima mensagem, esta de número 1928, dada em 31 de junho de 2001. O demônio espalhou seu veneno sobre toda a terra com falsas doutrinas e falsas ideologias. Se quiserdes permanecer na verdade, sede fiéis ao sucessor de Pedro, o Papa João Paulo. Claríssimo como água. Então, vejam, outro detalhe, se quisermos saber se estamos no rumo certo, fiquemos com o Papa legítimo, o verdadeiro sucessor de São Pedro. É o que nos dará o norte, a bússola. E aqui ela, uma vez mais, corroborando o dogma da infalibilidade, como fará várias outras vezes. Mensagem de número 2075, dada em 7/7/2002. Portanto, 7 anos após a anterior. Nestes tempos em que a humanidade, deixa-me confirmar, perdão, um ano após, quase um ano após, a outra foi de 2001. Nestes tempos em que a humanidade contaminou-se com falsas ideologias e com falsos ensinamentos, retomando os termos, vós deveis escutar a voz do sucessor de Pedro, o Papa João Paulo II. Nova corroboração de com quem devemos ficar e de que João Paulo II era o verdadeiro sucessor de Pedro. Sugiro que a gente esteja muito atento aos termos, em função, inclusive, daquela observação feita a princípio e queremos retomar, mesmo porque o próprio Pedro Regis já esclareceu esse ponto em mais de uma catequese feita. A questão de Papa, de sucessor de Pedro. Fechai vossos olhos às fáceis seduções do mundo. E se quereis permanecer na verdade, vivei com coragem o Evangelho de meu Jesus. Eu tenho para mim, ao decorrer desses anos, e estive com várias pessoas, leigos, sacerdotes, inclusive bispos, de maneira indireta, e até hoje eu não deixei de ter a forte impressão de que a adesão
a Francisco, como até hoje ocorre, ela se dá em função, em alguma medida, em função da busca destas seduções fáceis do mundo. Sedução no sentido de oferecer uma solução mais fácil para o problema. E como veremos em outras mensagens, jamais o papado, o pontificado, pode ser negligenciado, pode ser considerado, tido na conta de só menos importância. Porque ele, em alguma medida, é vinculante. E temos, por exemplo, o próprio documento do Concílio Vaticano I, que vai decretar o dogma da infalibilidade, ele, em alguma medida, é vinculante à salvação das almas. Sim, o Santo Padre, o Sumo Pontífice, o Vigário de Cristo, o Papa. Seguindo, três anos após, portanto, 2005, em 19/3, temos a mensagem de número 2497. Exatamente um ano, perdão, minha culpa, exatamente um mês antes da eleição de Bento XVI, dada em 19/4/2005. Uma grande embarcação estará em alto mar. Embarcação, logicamente, é a figura da igreja. E todos ali presentes serão surpreendidos com o Cristo à sua frente. Ou seja, o Cristo no leme desta embarcação. Portanto, não o seu vigário. Um reino, e entre parênteses, do site, uma igreja, aclarando o que significa reino aqui. Um reino dividido e uma cadeira vazia. Guardem este termo. E uma cadeira vazia. A existência de dois reis. Também o site esclarece dois papas. Rei como sinônimo de papa, como falamos no vídeo anterior. E aí voltamos ao nome do vidente. Espalhará grande confusão pelo mundo. E sabemos que a confusão não vem de Deus. Mas Deus virá em socorro do seu povo. Os seus eleitos não serão desamparados. Confiai no Senhor. Andrea Cionti, um jornalista, escritor e crítico de arte, historiador de arte italiano, realizou um estudo por mais de 2 anos sobre a questão do papado, sobre a questão da suposta renúncia de Bento XVI. E a conclusão, o volume de informações, o material levantado por ele com a ajuda de inúmeros profissionais de diversas áreas, filologia, teologia, filosofia, direito canônico, teologia, filosofia, latim, entre outras, história. Ali foi chegada à conclusão de que Bento XVI passou a se utilizar, mesmo antes do pontificado, de uma forma de linguagem que Cionti denominou como Código Ratzinger, que é uma linguagem cifrada, uma forma por assim dizer, parabólica de se comunicar com as pessoas, exatamente como Cristo fazia. Inclusive para que determinadas pessoas não entendam o que ali está sendo dito. Como os fariseus, os doutores da lei, os escribas, que via de regra eram homens muito letrados, muito instruídos, muito eruditos, muito inteligentes. Então, Bento XVI, ao utilizar
este código, essa forma de linguagem, vai deixar muitas pistas para nós. E uma destas pistas está justamente no seu documento chamado Declaração, em latim, Declaratio, com que anunciou a suposta abdicação ao papado, em 11 de fevereiro de 2013. Pois bem, e que veremos mais à frente com a pequena série sobre o livro Bento XVI, Papa Emérito, de Estefania Costa, por nós traduzido ao português e que publicamos em 2020. Ali nós encontramos um termo que foi anunciado por Anguera exatamente um mês antes de Bento XVI assumir o pontificado, o que nos dá mais uma garantia, ou pelo menos um forte indício de serem autênticas estas aparições. Então aqui é utilizado o termo cadeira vazia. E, detalhe, concomitantemente com 2 reis dentro de um mesmo reino, ou 2 papas dentro da igreja. Ainda assim, uma cadeira vazia. Quando Bento XVI, e aqui é um pequeno spoiler, quando Bento XVI vai emitir aquele documento e que deve ser analisado à luz do seu original em latim, não tanto pelas traduções feitas e constantes no próprio site do Vaticano, ali nós encontraremos um termo por nome Vacet, que foi traduzido pelo Vaticano às diversas línguas como sinônimo de vacante, ou traduzido pelo termo vacante ou vago, ou vaga. Esse termo se referia à sede petrina, que a partir de um determinado momento ficaria supostamente vacante, seria uma sede vacante. O que daria, de forma legítima, condição para que uma nova pessoa viesse e assumisse o lugar, preenchesse ali a sede de forma legítima, que é as únicas 2 formas de que um sucessor pode suceder ao seu predecessor no papado. Ou quando o anterior falece, ou quando ele abdica, renuncia validamente o pontificado. Veremos isso na próxima série. Ocorre que, a partir dos estudos desses estudiosos, auxiliando Sionte no seu Código Ratzinger, que acabou se tornando um livro, e hoje um dos mais vendidos na Itália, já traduzido a várias línguas, infelizmente ainda não ao português. Esse termo Vacet significa nada mais, nada menos que exatamente o que está sendo dito aqui. Vazio. Quando Bento XVI, em 2013, fala de uma sé Vacet, ele não fala de uma sé vacante, de uma sede vacante, mas de uma cadeira vazia, de uma sede vazia, já anunciada aqui. Isso é de extrema importância. Seguindo. Mensagem de número 2506, dia 5/4 de 2005, portanto 14 dias antes da eleição de Bento. A estrada estará curta para aquele que virá com o desejo de fazer longa caminhada. Sabei, todos vós, que o fogo se espalhará por várias nações, mas o sopro do Senhor afastará aquele que vem com vingança. A semente plantada em terra fértil dará bons frutos. No meio das tribulações virá aquele que será o vosso socorro. Aqui para mim é muito claro que ao menos o primeiro sentido desta profecia
se refira ao anticristo, porque inclusive são utilizados termos bíblicos de Tessalonicenses, de 2 Tessalonicenses, para falar deste personagem que virá com desejo de vingança e de fazer uma longa caminhada, como será o caso do anticristo. E que, biblicamente falando, sabemos que o seu reinado, por assim dizer, os seus 15 minutos de fama, serão de 7 anos. Muito bem. Então, um outro detalhe aqui interessante ao ser apontado já dentro do bojo do papado, né? Porque sabemos todos que o anticristo terá o seu falso profeta, que por sua vez será um antipapa. Se desejarem, poderão conferir o vídeo, 2 vídeos anteriores, sobre o padre Duarte Lara, carta aberta enviada ao padre Duarte Lara, que a gente toca um pouco mais nesse aspecto. E que podemos deixar também na descrição deste vídeo, deixaremos. Próxima mensagem de número 2512, dada aí sim no dia da eleição de Bento XVI. Vejam, rezai pelo novo sucessor de Pedro. Com ele a igreja avançará, mas será perseguida pelos inimigos. O Santo Padre experimentará o Calvário, pois muitas de suas posições irão contrariar os inimigos da igreja. Rezai muito pela igreja. A lição aprendida não será esquecida. A morte jamais vencerá a vida. Essa frase é importante, veremos por que mais adiante. A semente plantada dará bons frutos. Então isso foi dito no dia da eleição de Bento XVI. Que a igreja avançaria, e basta um único exemplo, o Sumório Pontífico, depois contradito pelo pseudo-moto próprio Traditionis Custodes, e o Calvário de Bento XVI é algo mais do que evidente, porque ele mesmo disse que não abandonaria a cruz, mas permaneceria junto a Jesus crucificado de uma outra forma. Aprofundaremos mais na próxima série. Mensagem de número 2539, de 24 de junho desse mesmo ano, 2005, quase 2 meses depois, após a anterior. Ali encontramos o seguinte: o sol do meio-dia será mais valorizado do que o sol do entardecer. Um pássaro do palácio fará morada em outro ninho. Pássaro perigoso do país dos reis, terra de pecados. Já adiantamos que sequer imaginamos o que possa vir a ser, qual seja a interpretação correta desses termos, dessas palavras, desta profecia. Mais uma coisa é deixado claro: escutai com atenção o que eu vos digo. Retomando a questão de ontem, né? Se Deus se manifesta, ainda que de formas privadas, ou seja, após a revelação pública, na tradição apostólica e nos evangelhos, nas sagradas escrituras, melhor dizendo, não significa por isso que deva ser menos ouvido. Daí essa exortação de Nossa Senhora em vários lugares, inclusive dizendo que não vem por brincadeira, todas as vezes que ela aparece naturalmente por um motivo, por uma causa, e essa causa envolve direta e indiretamente a salvação das almas. E por isso a gente deve ficar atento, muito atento. É coisa que veio sendo, de algum modo, desincentivado nos meios mais tradicionalistas. Porém, e também, em contrapartida, vêm sendo hipervalorizados nos meios outros. E tanto uma coisa quanto outra
é nociva, é negativa, por não ser prudente. E aí ela conclui nessa mensagem: é bom rezar pelo Papa Bento XVI. É bom rezar pelo Papa Bento XVI. A pedra da pedra será quebrada. Já anunciando que algo de diferente, de estranho, mesmo de inusitado, ocorreria com este pontificado. Mais à frente, mensagem de 2589, dada em 16 de outubro do mesmo ano, 2005, ali encontramos o seguinte: não permitais que a chama da fé se apague dentro de vós. Aconteça o que acontecer, permanecei fiéis a Jesus e ao verdadeiro magistério da sua igreja. E esse termo, tanto verdadeiro quanto autêntico magistério da igreja, ela, como em nenhuma outra aparição, ela é bem marcada, como que dizendo que há, naturalmente, ou passará a haver um falso magistério. O que João Paulo II já falava com termos como anti-igreja e anti-evangelho, no bojo de uma batalha derradeira, uma batalha final, uma batalha decisiva entre este segmento e a autêntica, a verdadeira igreja, a igreja ou o evangelho. Caminhais para um futuro em que os homens e mulheres de fé, serão silenciados. Os inimigos criarão leis que impedirão o anúncio da verdade. Será um tempo de dor para os fiéis. A igreja do meu Jesus voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. O pequeno rebanho será fiel e disposto ao sacrifício. Não negarão a fé e contribuirão para a vitória final da verdadeira igreja do meu Jesus. Claríssimas palavras. Claríssimas palavras. Se há, mais uma vez aqui corroborando, existe uma falsa igreja já atuando. E essa falsa igreja é a igreja da maioria. Porque, naturalmente, se se fala em um pequeno rebanho, um pequeno resto, que permanecerá fiel e disposto ao sacrifício, significa dizer, ao mesmo tempo, que existirá um grande rebanho que não permanecerá fiel e disposto ao sacrifício. E observamos hoje, de fato, isto ocorrer, ou seja, de um tempo para cá, a maioria das pessoas vão cada vez mais sendo levadas à facilidade, a buscar as soluções fáceis para as coisas. Uma pequena pausa. Eu não me recordo se foi dito ontem sobre a questão de algumas pausas que precisaremos fazer em função de estarmos em casa de familiares e, naturalmente, o fluxo normal, né, de uma casa familiar pode ocasionar, né, algumas pequenas interrupções, mas o que não significa que faremos disto, que faremos edições nos vídeos. Seguindo então, e já próximos da nossa conclusão de hoje, numa próxima mensagem de número 2600, dada em 10 de novembro de 2005, encontraremos: o terror se espalhará pelo mundo, causando morte e destruição. A vingança chegará ao trono de Pedro. Sabemos, é público, que o Islã chegará ao Vaticano e hasteará a sua bandeira na cúpula de São Pedro.
Como sabemos, também é público, como nos diz La Salette, que Roma perderá a fé, se transformará na sede do anticristo e simplesmente será destruída. Como foram destruídos pela rejeição da sua missão, da sua função, os dois templos de Israel. Então, se Deus... Basta pensarmos isso. Muitas pessoas dizem que esta parte da mensagem de La Salette não é verdadeira, é fantasiosa, etc, etc. Não existe coisa mais lógica, mais plausível, mais natural, uma consequência mais natural do que a destruição do Vaticano. Eu não entendo muito por que as pessoas têm tanta, como se diz, né, popularmente, tanta dificuldade de entender algo tão simples como este. O Vaticano vai ser destruído como foram os dois templos de Israel. E se aqueles templos o foram, tanto mais o Vaticano. Mas sobre isso falaremos num outro momento. Aqui só para deixar sentado que Anguera também confirma esta informação. Mensagem número 2622. E olha que interessante, né? Dada em 31 de dezembro de 2006. O interessante daqui, e nesse exato momento que eu falo a vocês, eu me apercebo disso, é que aqui nós encontramos o número 622. Exatamente o ano em que oficialmente surge no mundo uma coisa chamada islamismo, ou religião muçulmana, ou Islã. Olha o que é dito. Vejam o que é dito. Ouçam o que é dito. Roma perderá sua glória e sua fama, e o sofrimento será grande para os meus pobres filhos. O trono de Pedro cairá. A morte chegará aos eclesiásticos que sofrerão com dores físicas. Não precisamos de explicação aqui. Mensagem de 2714, dada em 1º de agosto de 2006. Haverá grandes perseguições à igreja do meu Filho Jesus. A cruz será pesada para os fiéis. Um pequeno parênteses. Há pouco eu recebi a informação de uma minha familiar que viu o vídeo anterior e que me observou algo que acabou ficando de fora, um detalhe. Nós sabemos que nada em Deus são meros detalhes, e que ficou de fora das informações de ontem. E isso é que a capital da Bahia, São Salvador, também foi a primeira capital do Brasil, ou melhor dizendo, da terra de Santa Cruz. São Salvador, capital da terra de Santa Cruz. Haverá grandes perseguições à igreja do meu Filho Jesus, do Salvador. A cruz será pesada para os fiéis. Mas o Senhor fará surgir um homem cheio de virtudes que conduzirá os fiéis pelo caminho do amor e da verdade. Neste tempo, a igreja voltará a ser como Jesus a confiou a Pedro. E então, os homens verão a mão poderosa de Deus agir em favor dos seus. Coragem! Quem está com o Senhor será vitorioso. Para mim, este personagem podemos identificá-lo como o mesmo personagem citado nas profecias de São Malaquias
sob o nome Pedro o Romano, ou Petrus Romanos, o último Papa do tempo dos gentios, que justamente conduzirá a Igreja nesse momento de maior perseguição, em que ela, utilizando a linguagem de Anguera, voltará a ser como Cristo a confiou a Pedro. Portanto, formada por um pequeno número de pessoas, um pequeno rebanho. E honestamente, penso que deveríamos, todos os dias, especialmente no momento que nós vivemos, no contexto em que vivemos, pedimos a Deus a graça, a grande graça de pertencermos a este pequeno rebanho. O que significa dizer sermos desde já auxiliados por Deus a cada dia obter a virtude da santa indiferença, do santo desapego a tudo e a todos. A tudo e a todos. Uma vez que Deus está acima de tudo e de todos. Por aqui então ficamos por hoje, para não extrapolarmos ali o tempo limite previsto para essa pequena série. Agradecendo as pessoas que acompanharam até o presente momento, pedindo, uma vez mais, por questões algorítmicas, que você deixe aqui o seu like, a sua curtida. Se inscreva, caso não seja inscrito, teremos grande satisfação em tê-lo como inscrito neste canal e passaremos a rezar por você de uma forma especial, como fazemos com todos os nossos inscritos. Compartilhe, caso julgue de importância, de alguma relevância estas informações e, sobretudo, reze para que a verdade, que não é minha nem sua, para que seja nossa, prevaleça em nossas vidas e na vida do mundo inteiro. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e nossa Mãe Maria Santíssima e nosso Pai São José. Que Nossa Senhora de Anguera nos acompanhe nesta jornada, que viva Cristo Rei, especialmente na terra de Santa Cruz. Que Deus abençoe.